E fala meu mano, quem fala aqui é o Mike, e hoje eu vou fazer um recap de Isekai de Shiatsu Skill, um anime onde um cara muito gordo e antissocial vive uma vida não muito boa e na escola ele sofre muito bullying, basicamente porque ele era muito gordo e feio, mas do nada, quando ele acha uma porta misteriosa na casa do seu avô, ele vai para um mundo totalmente diferente, onde ele sobe de nível, e de um dia pro outro o cara fica shapeado e vira o cara mais bonito da escola, o cara fica brabo. Bom, e é isso, mas antes de começar o vídeo eu já queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o like antes que você renasça um Isekai, beleza meu parceiro? E antes de nós ir pro conteúdo, já deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse anime. Bom, e é isso, agora vamos começar esse vídeo. Bom, e o recap começa com o nosso protagonista andando pela rua, e desde muito jovem ele sabia que não era muito bem visto pelo mundo, pelo fato dele ser muito gordo e feio, mas ele tinha o desejo de ajudar uma pessoa, mesmo que fosse só um pouco. Enquanto ele andava pela rua, do nada uma menina muito bonita grita porque estavam fazendo coisas não muito boas com ela. Ele de longe vendo isso, ele toma coragem e vai até os caras que estavam perto da menina. Quando ele chama os caras na hora cercam ele, e nessa hora ele percebeu que ele estava ferrado. Na hora ele manda eles pararem porque aquilo era errado, mas os caras não escutam e começa a dar uma sequência de soco no protagonista. Quando ele cai no chão, a polícia chega e os caras que bateram nele tudo sai correndo. E a garota que estava só olhando ele apanhar vai até ele e pergunta se ele tá bem. Ele se levanta e fala que sim, pois ele é duro na queda, e depois ele vai embora e a garotinha fica só olhando ele ir. Enquanto ele andava pelo beco, ele se lembra que o avô dele, que já foi de base, disse que ele devia ajudar os necessitados, porque isso era o certo. Após isso, ele chega na casa dele e olha para o seu corpo e fala que por ele não ter uma boa aparência, as pessoas ficavam irritadas com ele. E no passado todos faziam bullying com ele e a sua família também o rejeitava, pois ele era muito feio e seus irmãos eram bonitos. Nessa época, vários alunos batiam e faziam regaço com ele, mas o seu avô foi o único que cuidou do protagonista e disse para ele que nos momentos difíceis era para ele ser gentil com os outros, porque assim a felicidade ia vir para ele. Mas no meio desse tempo o avô dele tinha morrido e ele acabou ficando sozinho com a casa do avô e toda a grana que o velho tinha ficou para ele. E ainda por cima os pais dele tiveram a coragem de abandonar o moleque. E em seguida o cara teve que trabalhar como entregador de jornal só para sobreviver. No dia seguinte, enquanto os alunos recebiam seus diplomas, o protagonista estava num beco vendo o diploma dele que estava todo rabiscado, dizendo que ele era gordo e feio. Quando ele vai embora, nessa hora uns malucos derrubam ele no chão e o cara fala com o Yuya que não se importava se ele ia se formar na escola, ele ia ser um saco de pancada pra sempre. Nessa hora o protagonista tenta ir embora pra trabalhar, mas os caras não deixam e começam a meter a porrada nele. E de longe os seus irmãos só ficavam olhando ele apanhar. Mais tarde, quando ele volta pro trampo, o chefe dele disse que ele estava muito atrasado. Por isso ele já tinha mandado outro no lugar dele. E na hora, como ele tinha se atrasado, o chefe dele logo manda ele embora. Quando ele volta pra casa, o protagonista já pega aquele miojão e manda pra dentro. Daí, depois dele escovar os dentes, é quando ele se olha no espelho e ele vê que o olho dele tá todo roxo. Ele começa a chorar na hora e o cara fica bravo e começa a socar o espelho dizendo que nada ia mudar na vida dele. Então, quando ele dá um soco mais forte, um cômodo da casa se abre e na hora ele entra pra dentro. E ele vê que ali tinha artefatos que seu avô trazia toda vez que ele ia viajar. Quando o protagonista vê uma porta, ele vai até ela e abre ela. E aí ele vê que ali era o cômodo de outra casa. E do nada, enquanto ele estava andando pela casa, uma tela aparece e diz que ali era outro mundo, mas como tá em japonês eu não sei traduzir. Depois de ler algumas coisas, ele viu que ele era o único que podia acessar aquele mundo. E também todas as habilidades dele estavam nível 1. E quando ele abre uma janela, ele percebe que ali era totalmente diferente da Terra. Por isso ele vai até uma mesa e pega um papel, mas na hora ele não consegue ler, mas logo depois ele ganha uma habilidade que permite ele entender o idioma desse novo mundo. E depois de ler um pouco, o protagonista descobre que o dono da casa já tinha morrido, e quem achasse a casa ia ficar com ela com tudo que tem dentro. E depois, quando o protagonista foi no baú que tinha na casa, ele pegou uma espada e viu que ela era muito perigosa, por isso ele sai para fora da casa e sai correndo e tenta dar alguns golpes com a espada. Mas ele falha e cai no chão, e quando ele se levanta, o protagonista ganha uma nova habilidade. Então em seguida ele pega uma foice, depois uma armadura de mão e por último um arco e flecha. Daí, como ele ganhou algumas habilidades, o prota guarda todas as armas dele dentro de uma caixa de itens mágicos. Mas quando ele pega numa foice, um monstro muito louco aparece e começa a dar uma sequência de golpes, mas não acontece nada, pois ali tinha uma barreira mágica. Depois que o monstro viu que o soco dele não estava dando em nada, ele pega uma árvore e tenta destruir a barreira, mas não dá certo. Então o protagonista pega uma lança dele e com um golpe só ele perfura o peito do monstro, acabando com ele de vez. Depois disso, do nada, todas as habilidades do monstro foram pro protagonista, fazendo ele de um bosta ao mais forte. Quando ele foi verificar o corpo do monstro, ele realocou algumas coisas dele para aumentar o seu nível. E depois disso ele se levanta e tenta ir embora, mas quando ele tenta ir,
Daí, algumas notas de dinheiro caem no chão pra ele. De noite, enquanto ele tava no quarto dele, o prota do nada começa a ter uma transformação no corpo dele. E quando amanhece, ele põe a mão na barriga dele e vê que tá shapeado. Um moleque literalmente ficou bonitão do dia pra noite. Na hora o protagonista vai até o espelho, mas ele tá quebrado. Por isso ele diz que nunca mais vai querer ver a cara feia dele de novo. Quando o protagonista vai lá pra fora, além dele tá bonito demais, ele vê que ficou mais alto. Daí quando ele vê uma horta, o protagonista vai lá e rega elas. Depois disso, um novo monstro nível 200 aparece, então na hora ele saca sua lança e com um golpe só ele acaba com o monstro. Daí quando ele foi examinar o monstro, ele pegou alguns itens que eram uma geleia e um colar muito bolado. E depois de receber o pagamento, ele vai até uma loja pedir um uniforme novo. Daí como os dias foram passando, ele foi aprendendo cada vez mais. Após isso, enquanto o protagonista estava andando pelo quintal, ele acha um Goblin que logo tenta atacar ele, mas ele desvia. Ele saca sua lança e com um golpe só ele acaba com o Goblin. Depois de pegar os itens do Goblin, ele guarda na sua caixa de itens, mas por ele ser fraco, o protagonista não conseguiu subir de nível. No dia seguinte, enquanto ele estava indo para a escola, todo mundo, inclusive as meninas, estava achando ele bem bonitinho. Daí quando ele viu lá no quadro em qual sala ele tinha caído, ele foi para lá. Quando ele se sentou, os caras foram em cima dele e perguntou se ele era um estudante transferido, e ele falou que não, quem estava ali era o Yuya Tenzou. Quando todo mundo ouviu isso, eles ficaram surpresos, porque só nas férias o moleque tinha conseguido um shape que normalmente demora alguns meses para conseguir. Depois disso, ele vai até o banheiro e descobre que o corpo dele não tinha voltado ao normal, ele ainda era o mesmo shapeado do outro mundo. Daí, depois da aula, os alunos que batiam nele, mais os irmãos, cercaram ele no canto e perguntaram o que foi que ele fez para conseguir mudar tanto de um mês para o outro. E ele na hora falou que algumas coisas tinham acontecido, mas como os irmãos dele não estavam nem aí pra ele, eles logo jogam na cara que ele não tem como mudar desse jeito, porque ele não era nem inteligente e nem atlético. E mano, uma coisa eu falo, se eu tivesse uns irmãos desses eu já tinha metido a porrada, já tinha bagaçado já. Bom, voltando para a história, do nada aquela garota que o protagonista tinha salvado apareceu numa limusine e já dava pra ver que a menina era muito rica. Ela desceu do carro, jogou o cabelo para trás e chamou pelo protagonista. Bom, meu parceiro, e o resumo vai ficar por aqui. No próximo episódio, que vai ser a parte 2 desse vídeo, eu vou mostrar essa garota doidinha pelo nosso protagonista shapeado e bonitão. E é isso, antes de encerrar o vídeo, eu queria que você que está assistindo aí deixasse o like e se inscrevesse no canal, para você também conseguir um shape desse. E por último, antes de você sair desse vídeo, já deixa aí nos comentários o que você achou desse anime, beleza?